Vamos partir já para o comentário e a análise com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Boa noite, Paula Franco. Eu começo por lhe perguntar, no seguimento até destas palavras que acabamos de ouvir do Ministro da Economia, se, na sua opinião, chegou finalmente o balão de oxigénio que tantas empresas estavam a pedir há praticamente 2 semanas. Eu acho que estas medidas, boa noite em primeiro lugar a todos, eu acho que estas medidas que chegaram hoje vêm dar, de alguma forma, algum alento. São mais precisas, mais abertas. Aliás, uma das medidas que muitas empresas esperavam tinha a ver com a possibilidade do enquadramento em layoff das empresas que fecharam, mas que não apresentavam as características que o anterior diploma exigia, e por isso acho que esta medida vai trazer algum alento. Agora é importante que se efetivem, é importante que amanhã fiquem os formulários disponíveis e que se comecem a pedir os respectivos apoios para que as empresas comecem a acreditar que efetivamente as ajudas vão chegar. Deixe-me aproveitar para lhe perguntar precisamente sobre esse formulário amanhã, que estará supostamente disponível no site da Segurança Social Direta, se já tem conhecimento de estar a haver um pico de pedidos a colegas seus, a contabilistas certificados, para certificarem as contas, sem o qual, sem esse certificado, não é possível avançar, segundo julgo saber, para um pedido formal de layoff. Os contabilistas têm uma peça muito importante, até no garante, daquilo que vão ser as medidas e as condições que as empresas apresentam para depois se poder concretizar e não haver devoluções, inclusivamente daquilo que hoje se pede. Agora, a declaração que vai ser hoje e que vai ser enviada pelos contabilistas a partir de amanhã é uma certidão precisamente a atestar aquilo que os diplomas pedem. E por isso, claro que os contabilistas, tendo este papel, estão a ser muito requisitados por todos os seus clientes e é normal que assim seja, e os contabilistas farão parte de todo este processo no sentido de ajudar e agilizar aquilo que for preciso, garantindo obviamente que isso seja rendimento para isso. É porque há muitos contabilistas que estão a trabalhar para empresas que já não têm liquidez, não é assim? É verdade, isso é um problema também que se tem que pôr, que é, neste momento, os contabilistas mantêm todo o seu trabalho, aliás, eu diria que estão com muito mais trabalho ainda, e não vão conseguir provar nenhuma das medidas do layoff, e, portanto, não vão cumprir nenhum dos requisitos, e, portanto, não vão ter ajudas quando os seus clientes lhe começarem a deixar de pagar. Isso é algo que estamos a ver também com o Governo, que medidas é que pode haver de ajuda aos contabilistas, para que os contabilistas mantenham o seu apoio às empresas, mesmo quando as empresas começarem a falhar com os seus pagamentos. Mas acho que num primeiro momento as empresas vão conseguir manter, porque o contabilista é o seu braço direito neste momento, é quem o informa, é quem o ajuda neste processo e, portanto, as empresas também devem fazer o esforço de manter os pagamentos das avanças aos contabilistas que estão a trabalhar mais do que nunca. Agora, é importante percebermos também que todos temos que contribuir um bocadinho para isto e, portanto, as empresas também vão ter que contribuir e não vão deixar de ter todo o dinheiro e, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio de forças para que todos cheguemos ao fim desta grande crise, deste grande problema, com capacidade para renovar e com capacidade para retomar tudo aquilo que são as tarefas das empresas. Paula Franco, mas por outro lado há empresas que conseguem, por exemplo, pagar ainda o salário do mês de março, mas que já não têm liquidez nenhuma para pagar os 16% de que falou o Ministro na entrevista no Jornal da Noite, ainda que queiram, obviamente, o Governo que dar um máximo de ajuda. Há muitas empresas que não têm capacidade para pagar esses 16%, não é? É verdade, e principalmente as pequenas empresas. As empresas em Portugal não são muito sustentáveis e, portanto, vivem um bocadinho ao mês, o que significa que a maior parte das empresas portuguesas nesta situação, mesmo que queiram contribuir naquilo que é a sua parte nos tais 33%, nos 30%, podem não conseguir. E se estiverem numa situação de liquidez muito complicada, nem sequer conseguem ou conseguirão aceder à linha de crédito também com o aval do Estado? Neste momento não conseguem. Aliás, muitas das situações que já foram pedidas por empresas têm vindo a ser recusadas. Os bancos não estão a ajudar neste processo neste momento. Não quer dizer que daqui para a frente não possam ajudar de outra forma. Até agora os bancos estão a apresentar medidas que não são muito diferentes daquelas que tinham anteriormente, spreads muito altos, taxas efetivas que muitas delas chegam aos 3% e 4%, o que não dá, obviamente, aos empresários nenhuma garantia de poderem vir a cumprir posteriormente estas condições. Para além disso, estão a exigir que empresas em dificuldade não possam apresentar maus resultados.
com maior dificuldade terão neste momento não podem recorrer àquilo que o banco e às linhas de financiamento que existem, portanto, aquilo que os bancos lhes estão a dar. Portanto, têm que ser muito agilizadas, flexibilizadas estas medidas. Aqui eu já em tempos referi isto, eu acho que parte dos financiamentos tem que ser a fundo perdido, senão as empresas não vão ter capacidade para sobreviver posteriormente a esta crise. Se parte destes financiamentos forem a fundo perdido, aí as empresas já vão conseguir manter os postos de trabalho com as medidas do layoff existentes e já conseguirão ter algumas perspectivas positivas face àquilo que têm que enfrentar nos pagamentos futuros que terão que fazer. Paulo Franco, há uma outra questão que tem a ver com o processamento dos salários e toda esta adaptação necessária a apoios sociais. Quão fácil é esse processamento, será esse processamento e quão rápido poderá ele acontecer? É muito difícil, aliás, já se verificou neste momento, estamos a viver isto esta semana. Esta semana os contabilistas certificados estão a fazer o processamento de salários para os seus clientes, em que muitos deles já têm a situação, por exemplo, dos apoios aos pais e já se verifica alguma confusão no processamento de salários. Primeiro porque dificulta bastante a sua forma de ser processado, depois os próprios sistemas informáticos de salários não estão adaptados ainda às novas regras, uns estão, outros não, e por isso tem dificultado bastante o termos que apreender todos, neste momento, todas estas situações de pagar 60% dos salários, em que destes só 50% é que incide a parte da entidade empregadora, não temos ainda os ficheiros ou aquilo que vai ser enviado para a Segurança Social para pagar nestes termos e, portanto, isto está a causar aqui muita incerteza, inclusivamente atraso até no processamento de salários, para que se consigam efetivar todas estas medidas. Deixe-me só voltar à questão do layoff, do conhecimento que tem, e é profundo do tecido empresarial português. Que convicção é que tem de que com estas medidas não acabem os empresários por optar, na sua maioria, por despedir pessoas em vez de entrar em layoff? Eu diria que daquilo que eu tenho contactado com muitos colegas e até com empresários, a maior parte deles vê nessa solução a melhor solução. Nessa no despedimento, não é? No despedimento coletivo e depois vai buscar os trabalhadores mais tarde. Por isso é que acho que as ajudas têm que chegar, os incentivos têm que chegar, porque se efetivamente houver melhores ou mais rápidos incentivos, nomeadamente da banca para contrabalançar os tais 33%, os 30%, eu diria que se calhar algumas empresas vão repensar aquilo que estão a pensar agora, que é fazer um despedimento coletivo, porque não se vão aguentar. Quantos meses é que esta situação vai durar? Acreditamos que são 2 ou 3, mas ninguém tem garantia disso e, portanto, a retoma da economia vai demorar e as empresas não têm, tirando aquelas que têm estabelecimentos, linhas fabris, etc., que essas têm, de facto, muito investimento, há muitas empresas que não têm tanto investimento assim, portanto, encerrar e voltar a abrir não é difícil para elas. E portanto, por a solução acaba por ser, na prática, pode claramente passar na prática pela eliminação da burocracia e em o Estado muito rapidamente conseguir estar a injetar o dinheiro por esta via agora concretizada, hoje, diretamente nas empresas. Exatamente. E há uma preocupação muito grande que leva a que os empresários também estejam a equacionar fechar, que é a falta de apoio que existe aos próprios empresários, que são membros dos órgãos estatutários, descontaram para a Segurança Social, mas não têm apoios. Se não têm apoios, até eles beneficiarão mais em encerrar as empresas e ir para o Fundo de Desemprego. E, portanto, acho que ainda faltam medidas para os membros dos órgãos estatutários, que no fundo são trabalhadores das empresas. Aliás, a maior parte das empresas portuguesas são empresas familiares, em que os trabalhadores são os próprios membros dos órgãos estatutários, nem têm outros trabalhadores. O nosso tecido empresarial é composto por muitas empresas deste tipo. E para essas situações não há medidas nenhumas de apoio. Ora, isto significa que, tendo trabalhadores ou não, os membros dos órgãos estatutários não tendo apoios, também os vai levar um pouco a ter a opção do despedimento em vez de manter os postos de trabalho. Portanto, acho que as medidas que hoje foram apresentadas já trazem mais incentivos, já trazem uma luz mais positiva, uma luz ao fundo do túnel para os empresários, mas falta a parte ainda de apoio aos próprios empresários, porque eles próprios também provavelmente não vão ter rendimentos e, como tal, também vão ter dificuldades no cumprimento das suas obrigações.
E depois, há ainda ao lado, e eu gostava de lhe pedir que também falássemos sobre o assunto, há ainda ao lado daquilo que é suposto o Estado pagar, ora, dos 66% que o Estado vai pagar de salários aos trabalhadores de empresas que entrem em layoff, 70% dos 66% que vão receber sai dos cofres do Estado. Mas será, confirme por favor isto, será tributado em sede de IRS e também de Segurança Social os trabalhadores individualmente. É isso? É isso mesmo. Portanto, em termos de retenção na fonte, vai haver sempre retenção na fonte, porque no fundo o rendimento vai ser pago ao trabalhador, vai ser rendimento dele no final do ano. E, portanto, está a fazer aquele adiantamento que fará normalmente quando para adiantar o valor do imposto que vai fazer as contas no final. Mas também vai ter a parte dos 11% da cotização para a Segurança Social que incide sobre o seu rendimento. Portanto, para o trabalhador vai haver efetivamente esses dois encargos. Isso comparando com as empresas, que ficam isentas de maior parte das suas responsabilidades. É justo? Há equidade? Acha que as pessoas vão acabar por perceber que elas, mesmo estando em layoff, com uma redução já muito considerável do seu rendimento habitual, normal, mensal, ainda terão de pagar também a taxa social única e IRS e os empregadores não? A taxa social única é uma contribuição, portanto os trabalhadores estão a contribuir para a sua própria reforma e, portanto, por isso é que penso que as medidas não abrangem este valor, porque tem que haver aqui a contribuição para aquilo que o trabalhador vai ter no final ou em termos de garantias terá. Quanto ao IRS é um pouco isso, quer dizer, o trabalhador não deixará de ter rendimento e, portanto, vai pagar o imposto no final. Portanto, retirar a retenção na fonte neste momento, que eu sei que é uma questão que eu acho que ainda não está bem definida, mas parece-me a mim que não será positiva, até porque a maior parte deles com a redução provavelmente nem vai ter retenção na fonte, mas se tiver significa que também vai pagar esse imposto no final e, portanto, a retenção na fonte vai atenuar aquilo que pode ser o pagamento final do imposto. Bem sei que agora é que é a altura crítica, mas obviamente que esta retenção na fonte será o adiantamento daquilo que são as contas finais. Paula Franco, só para terminar, o Ministro da Economia disse esta noite no Jornal da Noite que o Governo está a tentar dar espaço às empresas para que elas possam respirar e utilizou também este pacote como um suporte básico de vida para as empresas. E também disse que já há 2 semanas que começou a aceleração no pagamento de dívidas do Estado às empresas, que são dinheiros essenciais para que as empresas possam também vir um pouco à tona. Tem conhecimento de que isso já esteja a acontecer? É assim, fala-se um pouco dessas medidas, não tenho nenhum conhecimento de casos concretos, sei que, por exemplo, também há uma vontade e que acho que se vai concretizar de aceleração no pagamento dos subsídios, daqueles que estão pendentes, e isso, obviamente, que tudo isso trará tesouraria, trará dinheiro para as empresas e acho que é muito positivo. Mas volto a chamar a atenção, as linhas de financiamento não estão muito aquém daquilo que poderia ser para qualquer uma das empresas. Por exemplo, esta semana, ontem, foi aprovado umas novas medidas para as empresas relacionadas com o turismo, que têm umas linhas de financiamento muito mais positivas, muito mais fáceis, muito mais com outras condições completamente diferentes, que estas sim seriam mais positivas para as empresas. E por isso, mas só foram aprovadas para as empresas ligadas às áreas do turismo, alojamento local, etc. Mas aqui, concretamente já referisse a quais medidas? Já percebi que é da área do turismo, mas quais em concreto? Foram medidas que foram aprovadas ontem, dia 25, foi um despacho normativo que foi publicado ontem, que traz uma linha de financiamento que é tratada pelo Turismo de Portugal e que tem até 20 mil euros só para cada empresa, que 150 euros por trabalhador e com limite de 6 meses e que não vai ter juros nenhuns, portanto é uma linha sem juros e que é uma linha que vai ser toda ela mais fácil de atribuir. Claro, também tem as condições, obviamente que as empresas não podem ter tido, enfim, penalidades e outras situações, mas é toda ela mais simples de aderir do que aquela que está a ser atribuída pelos bancos. Portanto, gostaria de ver outras medidas para outros setores que também estão a sofrer bastante, mais incisivas, com medidas mais específicas. Por exemplo, esta cai no âmbito minimis, quer dizer que está aqui uma parte a subsidiar, nomeadamente o juro, que o próprio Estado vai subsidiar e, portanto, este tipo de empréstimo, este tipo de financiamento não terá juros. Tem um período de carência também de 12 meses e pode ser pago durante um prazo de 3 anos. Portanto, estamos aqui perante uma situação bastante positiva.
Paula Franco, muito obrigado por ter estado na edição da noite. Muito boa noite.